Olá, está começando o programa É Isso Aí. O programa de hoje tá bombando. Nós vamos conversar com Tadeu de Andrade, no quadro Agronegócios, para falar sobre gás de síntese. Você sabe o que é isso? Hoje nós estamos conversando sobre a queima do bagaço da cana-de-açúcar para gerar energia elétrica. Mas você sabia que o negócio não é esse? É uma tecnologia que já está há quase 100 anos em funcionamento, em utilização, e agora está alcançando o setor sucroenergético. Então nós vamos falar sobre gás de síntese para geração de energia elétrica, para geração de insumos como nitrogênio, fósforo, enfim, uma infinidade de destinações. E no segundo bloco do programa nós vamos falar sobre câncer de pele. Afinal de contas, novembro é o mês de combate nacional ao câncer de pele. Então, para isso, nós chegamos a receber, mais uma vez, Renato Soriani, um especialista, um médico dermatologista, que vai falar sobre melanoma. Então, você não pode perder o programa de hoje, porque programa é isso aí. Agromil Agronegócios. Você encontra fertilizantes, gesso agrícola, adubação foliar, calcário e fosfato, mecanização agrícola. Você já ouviu falar em fertilizante com ureia protegida? Estou falando do fertilizante Super N da Fertipar. Tem a facilidade de aplicação sem problemas de empedramento. Pode ser armazenado por longos períodos. Tem maior rendimento operacional, proporcionando menor custo com frete e mão de obra. E o melhor, a aplicação pode ser a lanço ou superfície, em tempo seco, nem precisa incorporar. Alta concentração, Super N, doses menores, rendimento operacional. Estas e outras vantagens você encontra só na Agromil Agronegócios. Então não esqueça, negócio é o Super N com AgroTrain. Agromil Agronegócios. Anota o telefone 016 3663 5426 em Jardinópolis, na Avenida Visconde do Rio Branco 536. Agromil Agronegócios. Olá, nós vamos conversar agora com Tadeu de Andrade. Ele que é engenheiro agrônomo, é bacharel e especializado na Unesp de Jaboticabal, é representante da SNI, Serviço Nacional da Indústria, que da bancada do agronegócio é quem aprova projetos de agronegócio aqui no Brasil. Ele também é propriedade da Universidade Canavieira. Então é um especialista gabaritado e não por isso ele trabalhou 24 anos na multinacional DuPont. Então, um especialista gabaritado que nós vamos falar sobre tecnologia do setor sucroenergético. Tadeu, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, é uma satisfação estar aqui com você, principalmente para falar de tecnologia no setor de cana-de-açúcar, que é uma cultura tão importante aqui no Brasil, em termos de geração de emprego, geração de divisas para o país. E, no momento que nós estamos vivendo, é uma cultura que tem um forte apelo e uma forte capacidade de ajudar o Brasil no ponto de vista energético. Tá bom. Tadeu, em tecnologia, a gente já está vendo aí discussão sobre variedades de cana-de-açúcar, estamos falando, ouvindo falar sobre matrizes do álcool de segunda geração, mas um negócio interessante que eu achei muito bacana, que eu não tinha ouvido falar, e conversando com você foi que veio à tona, é sobre a gaseificação do bagaço da cana-de-açúcar, a gaseificação da biomassa. O que é a gaseificação? O que é o gás de síntese? A gaseificação é um processo que está em desenvolvimento, uma tecnologia que hoje é dominada no mundo para exploração e utilização do carvão mineral na geração de energia, mas de um tempo recente começou-se a desenvolver a tecnologia de utilização desse processo de gaseificação da biomassa da cana-de-açúcar, principalmente aqui no Brasil. E o que é essa gaseificação? É simplesmente pegar a folha da cana-de-açúcar, o bagaço da cana-de-açúcar, poderia ser qualquer planta, mas nós estamos falando aqui de cana-de-açúcar, pegar essa matéria vegetal e transformar aquilo num gás, para um processo chamado aí então de gaseificação, e esse gás pode ser reutilizado na produção de energia através da queima ou combinação dos elementos químicos que fazem parte desse gás, que são cálcio, fósforo, potássio, etc., e através do chamado singás ou gás de síntese, recombinar esses compostos
esses elementos químicos e produzir compostos úteis à agricultura, por exemplo, fertilizantes, nitrogenados, potássicos, fosfatados, num processo um pouco mais apurado, fazer diesel, fazer gasolina e fazer o próprio metanol desse gás proveniente da queima, dessa transformação, que é um processo termoquímico, dessa transformação da biomassa em um gás. O que eu acho bacana e é legal a gente apontar aqui para entender a profundidade desse estudo, dessa pesquisa, desse trabalho, é que é o seguinte, hoje nós estamos discutindo, né, sobre o bagaço da cana-de-açúcar ser usado em termoelétricas, né, queimar o bagaço da cana-de-açúcar para gerar energia elétrica. Mas numa pesquisa mais avançada, que estará viável, já tem planta já em andamento, em funcionamento, que ao invés de queimar o bagaço para gerar energia elétrica, é pegar o bagaço da cana-de-açúcar e extrair do bagaço mais álcool, que seria o álcool de segunda geração. Só que aqui a gaseificação do bagaço já é algo muito mais avançado, que ao invés de transformar o bagaço em álcool, é transformar o bagaço em gás. E do gás, ele tem um poder calorífico muito superior do que a queima do bagaço da cana. O que você implementa sobre isso? Isso é verdade. Se nós queimarmos 1 quilo de bagaço para gerar energia, nós vamos produzir uma quantidade teórica X de energia. Se nós pegarmos o mesmo quilo desse bagaço, transformá-los em gás e queimar esse gás para fazer energia, ele produz 6 vezes mais energia do que o processo tradicional, que é de queima do bagaço. Então, é um processo absolutamente revolucionário e que nós estamos entrando numa fase que é interessante, porque a partir da Revolução Industrial, quando o homem dominou o vapor e através do vapor gerar energia, depois começou a época do petróleo, que nós chamamos que é a base hidrocarboneto petróleo. Então, nesse momento, nós estamos vivendo uma transição de sair da base petróleo, base hidrocarboneto, para uma matriz energética com base no carboidrato, que no caso é a biomassa, e no nosso caso, falando aqui, é a biomassa da cana-de-açúcar. Então, nós estamos hoje vivendo uma transformação de impacto tremendo nas nossas vidas em qualidade ambiental, que é sair de uma matriz que hoje ela é refém do hidrocarboneto, refém do petróleo. Nós estamos caminhando para uma matriz energética com base no carboidrato, que é uma fonte de energia renovável através da fotossíntese das plantas. O que é bacana é, embora seja uma tecnologia avançadíssima, né, já tem projetos aí em Piracicaba, né, um projeto entre IPT, Petrobras, Oxiteno e Vale, lá promovido, organizado pela Exalc, lá em Piracicaba. Então é um projeto orçado aí em torno de quase 100 milhões de reais para efetivamente se gaseificar o bagaço. O que você tem de notícia disso? Como é que vai isso? Vai vingar? Como é que está isso aí? Sem dúvida alguma, vai vingar. Isso é irreversível. Agora, nós precisamos calibrar as expectativas, né? Hoje nós estamos começando a viver a realidade do etanol de segunda geração, o chamado G2, etanol de segunda geração. Isso há 10 anos atrás eram experimentos de bancada de laboratório que partiram para plantas pilotos, e hoje nós estamos em fase de plantas de demonstração, e algumas delas na pré-área comercial, na pré-produção comercial do etanol de segunda geração. Então, sendo bem pé no chão, no horizonte, a partir de agora até 10 anos, mais próximos de 10 anos, o álcool de segunda geração, que esse álcool de biomassa, ou álcool celulósico, que não existe ainda um nome definitivo para esse álcool vindo da biomassa, no horizonte até 10 anos ele vai estar comercialmente no auge. Isso que nós estamos falando de gaseificação, ele está começando agora para a biomassa de cana-de-açúcar em laboratório, com esses projetos que você mencionou, mas sendo bem realista, eles serão efetivamente comerciais no horizonte a partir de 10 anos. Agora, nós estamos falando da queima do biogás, né? Da queima, da gaseificação do bagaço. Agora, você disse que tem outros compostos, né? Ao invés de queimar, pode-se extrair os compostos. No caso, o nitrogênio. O nitrogênio hoje nós importamos, o Brasil importa nitrogênio, nós não temos fonte de nitrogênio. Como é que é isso? Isso é uma riqueza absurda para um país. Sem dúvida. Bom, a planta tem compostos químicos como nós somos. Nós temos cálcio, fósforo, potássio, e temos isso, tiramos da nossa alimentação, e a cana-de-açúcar também. É um vegetal que nós tiramos isso da cana-de-açúcar. Hoje nós estamos tirando basicamente um pouco do que ela produz, que é a sacarose, e estamos utilizando a biomassa. Mas ela tem na sua composição os mesmos elementos que nós temos. Então, quando isso é transformado em gás, isso fica confinado em um ambiente, e existem tecnologias que você mencionou há pouco, que é o SynGás, síntese de gás,
que você pode recombinar esses diferentes elementos que você tem naquele vapor, digamos assim, que veio da cana-de-açúcar, e fazer com que você recombine. E no caso que você mencionou do nitrogênio, por exemplo, o nosso ar atmosférico ele é saturado de nitrogênio. Então você pega hidrogênio, oxigênio que está nessa vaporização e reage com o ar e filtra o nitrogênio do ambiente e faz a reação e produz o nitrogenado. Mas também ali naquela composição você tem o fósforo e o potássio e o oxigênio, que são compostos utilizados no famoso NPK, nitrogênio, fósforo e potássio dos nossos fertilizantes. E esses elementos também estão vaporizados nessa gaseificação da cana-de-açúcar. E você pode recombiná-los e produzir fosfatados e potássicos para utilização no solo. Então, no resumo de toda a tecnologia, quando ela estiver totalmente desenvolvida, falando da cana-de-açúcar, ela vai ter biomassa suficiente para produzir energia que o processo precisa para ser desenvolvido, vai gerar energia para tocar a própria indústria que vai processar a cana-de-açúcar, e sobra biomassa suficiente para você fazer essa recombinação. Então, se você imaginar que na cana-de-açúcar você já vai extrair a água que tem, é a composição da cana-de-açúcar, se você vai extrair de lá compostos para fazer a tua energia para o processo, você vai tirar fertilizantes que você vai estar fazendo, vai tirar metanol, você pode fazer diesel dessa composição que vem da cana-de-açúcar. Então, a cultura da cana-de-açúcar vai ser como que fosse um moto contínuo. Ela é uma coisa fechada e que ela é autossuficiente para gerar todos os insumos necessários para a sua produção e exportar o excedente como produto para o mercado. Não é o que a gente está vendo aí de incentivo, né? O setor está completamente abalado. Agora, se a gente levar em consideração, né? Vamos falar em tecnologia, em futuro. Para ter ideia do poder do que é o gás, de simples gaseificação da biomassa, comparar álcool de segunda geração com a gaseificação do bagaço, o que a gente dá para extrair? Quem que vence essa briga? No primeiro momento, o G2, o etanol vindo do G2, da biomassa, porque é a tecnologia que está mais próxima. Mas no futuro, na hora que estiver a pleno vapor a gaseificação, o etanol de segunda geração vai perder competitividade, porque você vai poder gerar combustível do próprio gás provindo da gaseificação, e a biomassa vai gerar muito mais, através da gaseificação, muito mais poder energético que o que se faz hoje com o etanol. Então, se nós pensarmos num processo evolutivo, o etanol G2 vai existir com sucesso, mas a vida do etanol da segunda geração vai ser bem menor que o etanol da primeira geração, porque ele vai ter o grande concorrente na sua matéria-prima básica, que é a biomassa. A biomassa ela vai ser muito mais produtiva, muito mais eclética em termos de produtos a ser gerado, do que no processo de gaseificação, do que na produção de etanol de segunda geração. Mas é importante dizer, o etanol de segunda geração é interessante, é importante, vai existir, mas por um período de vida não tão longo quanto o etanol de primeira geração. E falando de tecnologia, né, do setor sucroenergético, você é proprietário da Universidade Canavieira. O que você pode mandar de mensagem aí para o pessoal, para a gente poder encerrar com um trabalho bonito que você também vem desenvolvendo? Bom, a Universidade Canavieira é um portal, está na internet no universidadecanavieira.com.br. Ele é base de sustentação técnica para o mercado de cana-de-açúcar, tanto para usinas, técnicos, agrônomos, químicos, bioquímicos, enfim, todos os profissionais que trabalham numa destilaria ou numa usina de açúcar. Então lá são 50 e poucos cursos, 55 cursos, que prepara desde o corte manual da cana, passando pelo corte mecanizado da cana. Todo o corte, carregamento e transporte ele é contemplado com cursos na Universidade de Canavieira. Todo o processo de análise de álcool e açúcar também existe cursos de especialização e aprimoramento técnico para aqueles que já estão no setor e para aqueles que estão chegando também agora. Na área agrícola nós temos desde preparo de solo até variedades de cana-de-açúcar. Enfim, é um portal que tem um leque completo de informação técnica, de cursos preparatórios e de cursos de especialização ou reciclagem, se preferirem que seja assim chamado, aqueles que já estão no segmento, com as mais modernas tecnologias disponíveis. E é um acesso 24 horas por dia, funciona pela internet. O profissional que está interessado, ou o aluno de universidade que está interessado, ele pode fazer o curso a qualquer momento. Ele recebe uma senha, com essa senha ele tem acesso ilimitado ao curso por período contratado. Então tudo isso está na universidadecanavieira.com.br. Muito obrigado pela sua visita aqui ao programa.
Te agradeço e você já sai convidado a trazer para a gente novas tecnologias e a evolução desses trabalhos. Eu que agradeço. Falar em tecnologia de cana-de-açúcar, principalmente, é a coisa que eu mais gosto de fazer, porque é o meio em que eu vivo, é o mercado em que eu trabalho, e a minha especialização dos últimos 12 anos foi nessa área. E hoje, com a Universidade de Canavieira, nós estamos cada vez mais atuando nesse segmento de cana-de-açúcar. Então, eu agradeço muito esse espaço que você me deu. E sempre que o assunto for falar de tecnologia e falar de cana-de-açúcar, eu fico muito feliz porque eu sou totalmente apaixonado por essa cultura, pelo potencial de negócio que tem para o país, a oportunidade que tem de melhorias sociais que tem nessa cultura, que ele traz para a cidade, no entorno da exploração comercial, do Estado e pelo país, principalmente. O programa é isso aí. Segurança é coisa séria e pensando nisso, a Automatic Porter Segurança Eletrônica e Automação é líder no mercado com mais de 20 anos de experiência. Atuando em Ribeirão Preto e região, comercializa produtos de alta qualidade com as mais modernas soluções em circuito fechado de televisão, controle de acesso por cartões ou tags, portões eletrônicos, cerca elétrica, interfonia, PABX e biometria. É muito fácil. Acesse o site automaticporter.com.br ou ligue 3625-7132 ou 3612-2403. A Automatic Porter fica no Jardim Botânico, na Praça Doutor Fernando Jorge Roselino, número 72, ao lado de uma grande empresa de ar-condicionados. Segurança eletrônica é isso aí. Segurança eletrônica é Automatic Porter. Olá, estamos de volta com o programa É Isso Aí. Eu sou o Luiz Rodrigo. Hoje nós vamos falar sobre câncer de pele. Afinal de contas o sol está aí, esse tempo seco, a exposição solar cada dia está maior, a nocividade do ar também agride a nossa pele. Então, para isso, nós estamos recebendo o dermatologista Renato Soriani Pascoal. Doutor Renato, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Boa tarde, eu que agradeço mais uma oportunidade. Doutor Renato, câncer de pele. Como é que é o cenário aí? O que está se buscando no cenário internacional? Sei que dia 29 de novembro é o Dia Nacional de Campanha do Câncer de Pele. O que o senhor pode dizer para a gente sobre isso? Bom, Luiz, o objetivo principal dessa campanha do câncer de pele, que é uma campanha nacional organizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, é mostrar uma coisa que eu acho que é fundamental quando a gente toca nesse assunto, que é o seguinte, que às vezes uma simples pinta que muda de característica ou que está um pouco diferente daquilo que a gente acostuma, pode significar uma doença que pode oferecer um risco de morte à pessoa, né? Então, o câncer de pele, é claro que a grande maioria não, a grande maioria dos cânceres de pele são tratáveis, claro que cirurgicamente, mas não oferecem risco de morte para ninguém. Mas nós temos um tipo que é o melanoma, que é uma doença que pode acometer outros órgãos, né, o que a gente chama de metástase, e que oferece risco de morte. Então, o objetivo dessa campanha é alertar a população para que, se observar uma lesão suspeita ou se tem alguma dúvida ou se tem algum familiar que já teve câncer de pele, que procure o dermatologista para que essas lesões possam ser examinadas e se tiver alguma lesão suspeita que precise de algum exame complementar, isso também seja realizado. O diagnóstico precoce é fundamental. Agora, qual seria o momento ideal? A criança nasceu, o bebê, o recém-nascido. Qual seria o momento ideal para levar a primeira vez num dermatologista para a mãe ficar cautelada, ficar mais tranquila com uma manchinha que ela percebeu, ou mesmo uma manchinha que ela está acostumada, mas não tem os olhos clínicos, né? A primeira dúvida que geralmente acontece com o recém-nascido, né, nesse campo do filtro solar, da prevenção do câncer de pele, é quando que a mãe ou quando que os pais devem se preocupar com o uso de um filtro solar. Independente do uso do filtro solar, uma criança tem uma pele muito sensível, né, um organismo muito sensível, então o recém-nascido, mesmo que ele não vá usar filtro solar, a gente tem que adotar algumas medidas comportamentais com relação ao sol, né? Então, observar aqueles horários onde a radiação ultravioleta está muito intensa, ele não deve ser exposto, usar barreiras físicas, então roupas, tudo isso ajuda muito. Com relação ao filtro solar, antigamente a gente usava 6 meses, então a criança depois que completou 6 meses já pode utilizar filtro solar. Hoje nós temos alguns produtos específicos que permitem o uso até mesmo em crianças recém-nascidas. Então, eu acho que
Quando for possível sair de casa com a criança, vale a pena fazer uma consulta ao dermatologista para receber uma orientação a respeito dessa proteção solar e como proteger a pele da criança. Tá. E uma vez levada a criança lá, com 3 meses de idade, 6 meses de idade, fez um check-up, né, preventivo. Quanto tempo, qual a periodicidade para se voltar e se ter uma manutenção, um acompanhamento médico dessa questão da pele? Com relação às crianças, depois de uma primeira orientação, se nada, nenhum tipo de lesão dermatológica for aparecer, na verdade foi evidenciada, o retorno pode ser livre, ou seja, apareceu as lesões, acaba procurando o dermato. Depois da idade adulta, se a pessoa tem uma pele clara ou se a pessoa tem algum antecedente familiar ou pessoal de câncer de pele, nós recomendamos pelo menos uma vez ao ano. Tá. Com relação a câmeras de bronzeamento, o que o senhor pode falar? Na verdade, principalmente nós estávamos falando agora há pouco do melanoma, que é a forma de câncer de pele mais perigosa, né? O melanoma, hoje nós sabemos que a exposição, quando ela é episódica, mas ela é intensa, ou seja, vamos imaginar que você vai na praia uma vez por ano, mas você não usa protetor solar nesse dia que você vai à praia e você tem uma queimadura todo ano. Isso aumenta muito, principalmente em pessoas claras como nós, aumenta muito o risco de melanoma. Tá? Então, se nós trouxermos esse raciocínio para uma câmera de bronzeamento, o que ela é? Ela é uma exposição curta, porém muito intensa à radiação ultravioleta. Então, na verdade, ela aumenta o risco principalmente para o melanoma. A questão se isso deve ser proibido ou não, eu falo que é uma questão próxima do cigarro. Nós não discutimos que cigarro aumenta risco de câncer de pulmão, porque isso é uma verdade, todo mundo sabe. Quem quiser correr esse risco, já sabe que é um risco assumido. Então, com relação a essas câmeras de bronzeamento, é a mesma coisa, né? Que elas aumentam o risco de câncer de pele, isso é fato, não tem o que discutir. Se elas devem ser proibidas ou não, ou quem vai fazer ou não, isso é um juízo individual de cada um. Tá, antes de eu fazer a próxima pergunta, quero fazer minha meia-culpa aqui. Eu me referi como câmera de bronzeamento, câmara de bronzeamento, né? Não quis interromper sua resposta, mas fazer minha meia-culpa. Agora, doutor, eu já ouvi falar que quando está na piscina, lá no sol, e começa a aparecer aquelas nuvens mais escuras, sinal de que vai chover. Esse período, esse cenário em que está com a nuvem carregada, quase para começar a chover, mas ainda tem sol, seria o momento de maior incidência de radiação. É verdade isso? Na verdade, a gente costuma muitas vezes orientar o paciente, né, que tanto faz, um dia nublado, ou um dia que às vezes você vai ficar inteiro embaixo do guarda-sol na praia, não tem diferença, você deve usar o filtro solar. Porque existe uma coisa que é reflexão, né? Mesmo na sombra tem que usar? Mesmo, porque assim, vamos imaginar, isso acontece muitas vezes em situações, aqui na nossa região é muito comum, às vezes rio, né? Então a pessoa vai a ranchos, alguma coisa assim, e às vezes a pessoa fala, não, mas eu estava num lugar coberto, ou fiquei pescando com um guarda-sol o dia todo e eu me queimei as pernas, por exemplo. Como isso é possível? Exatamente porque a radiação ela vai ter contato com a água e ela vai refletir em você. Né? Isso acontece na areia, isso acontece até mesmo na neve, né? É muito comum pacientes que às vezes têm exposição solar em ambientes de neve e voltam bronzeados. Por quê? Justamente por causa dessa reflexão da radiação. No dia nublado, as nuvens não vão conseguir filtrar a radiação ultravioleta por completo, ela vai passar. Então é importantíssimo que nós utilizamos o filtro solar. Até mesmo pessoas que estão em ambiente que nem nós estamos aqui, ambientes internos, né? A radiação visível, essa luz visível, ela também é prejudicial à pele. Então o filtro solar ele deve ser utilizado todos os dias e preferencialmente reaplicado. Não basta apenas utilizar o filtro solar pela manhã. Ok. Isso eu já tinha comentado, mas eu gostaria de voltar nesse assunto. Melanoma. O melanoma é um câncer de pele extremamente grave, nocivo. E o que o senhor pode falar sobre ele e com relação à metástase, que é muito rápido. Identificado o melanoma, a metástase já está ali na reta final? O que nós buscamos no melanoma é o diagnóstico precoce. Existem algumas formas de melanoma que são lesões superficiais, que são no começo. Se nós fizermos o diagnóstico dessas lesões nesse estágio, o tratamento vai ser o quê? Uma cirurgia simples que vai remover a lesão com margem de segurança e nós não temos risco de morte algum. O problema é que muitas vezes o diagnóstico não é feito nesse período. Às vezes é uma lesão, uma pinta que a pessoa está lá olhando, está achando que não é nada sério.
Quando ela procura o profissional, essa lesão já se aprofundou e muitas vezes já acometeu a ordem natural, que é o quê? Acometeu alguns gânglios, né, da região próxima àquela lesão, e desses gânglios ela pode se espalhar para pulmão, para osso, para cérebro, e aí nós já temos uma doença grave e com um risco de morte bastante considerável. Agora, o melanoma, do momento, uma hipótese, do momento em que se identifica uma mancha que é um melanoma, se não houver tratamento, qual que é o lapso de tempo, qual que é a variação de tempo para falar, olha, ele já pode estar causando um estrago severo, hein? Isso daí depende muito, porque assim, hoje a gente faz alguns estudos nesses tumores que a gente sabe o quê? Que eles têm comportamentos diversos. Então, às vezes nós temos melanomas que são mais, nós chamamos de indolentes, ou seja, são mais lentos na progressão, né? Então, talvez a pessoa possa ficar até 6 meses, 1 ano com a lesão e não acontecer nada. E nós temos outros que são mais agressivos, que talvez, às vezes, 3 meses que não foi feito o diagnóstico, ele já possa estar metastático, tá? Então, isso é muito variável. O importante pro melanoma é o seguinte: notou uma lesão suspeita ou uma pinta que já tinha, que mudou de característica, procure o dermatologista. Ele é o profissional indicado que vai conseguir fazer essa avaliação e determinar se isso é uma doença perigosa ou não, e sendo, fazer o melhor tratamento. Só o aumento do tamanho da mancha é sinal de que tem alguma alteração ou tem alguns outros sinais que a pessoa pode perceber? Na verdade, nós utilizamos uma regrinha básica, né, que é o ABCDE, que nós chamamos, né? Então, o A seria a assimetria, ou seja, se você olhar para uma pinta ela for diferente de um lado para o outro. O B seriam as bordas, então se a lesão for muito irregular nas suas bordas. O C significa cores, então de repente se você tem uma pinta que tem 2, 3 cores, é melhor procurar o médico. O D vem de diâmetro, se essa lesão tiver mais de meio centímetro também é um fator de risco. E o E significa evolução, ou seja, eu tenho uma pinta que tinha o tamanho de uma ervilha, de repente ela se tornou o tamanho de uma moeda. Opa, mudou alguma coisa. Eu tinha uma pinta que não sangrava, começou a sangrar. Então todas essas mudanças ou essas características servem como um sinal de alerta. Tá. Dia 29 de novembro é o Dia Nacional, né, a campanha em combate ao câncer. O que o senhor pode falar que o HC promove? É um sábado, o HC promove uma atividade relativa a isso. O que o senhor pode falar a respeito? Nesse dia, o Hospital das Clínicas, com a sua equipe e também com o Distrito Dermatológico que a gente preside aqui em Ribeirão Preto, realiza um mutirão de atendimento, onde todas as pessoas que apresentem alguma lesão suspeita de pele podem se dirigir ao HC, procurar saber os horários de informação, uma informação sobre os horários de funcionamento da campanha direitinho, se dirigir ao hospital, que eles serão examinados, e se essas lesões forem consideradas lesões suspeitas, eles serão também direcionados para a melhor opção. Então, ou fazer um exame complementar, receberão também orientações sobre filtro solar. Então, vale a pena. Quem tiver alguma lesão aí que está incomodado, que está com dúvida se ela pode ser uma lesão maligna ou não, está convidado a comparecer ao HC. Ok. Doutor Renato, agradeço mais uma vez sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, acho que é um tema super relevante e estamos à disposição para voltar aqui mais vezes. Muito obrigado. Gente, foi dada a mensagem, consulte o seu dermatologista pelo menos uma vez ao ano. Dia 29 de novembro é o Dia Nacional de Combate ao Câncer de Pele. Agende-se. A gente se vê no próximo programa.